e hoje, o vídeo de hoje é mais um vídeo que eu fiz em parceria com as meninas. O tema dessa semana foi escolhido por mim, então eu pedi para que todo mundo mostrasse quais são os seus 3 truques de belezas assim que mais usam, que mais indicam, que mais dá certo. Eu vou deixar o canal de todas as meninas aqui embaixo para que vocês possam ir lá e ver quais são as dicas delas, quais são os truques de belezas que elas utilizam. Então no vídeo eu vou mostrar pra vocês quais são os truques de belezas que eu mais indico, assim, que eu mais gosto de fazer e que eu aplico quando eu tô preparando minha maquiagem. Eu vou mostrar como eu faço, pra vocês verem a diferença do meu rosto de um lado pro outro, conforme eu vou fazendo, conforme eu vou aplicando a maquiagem. Então eu escolhi 3 truques bem legais, assim, que eu acho que muita gente pode conhecer já, mas talvez tenha alguém que ainda não saiba, que não conheça, então por isso eu resolvi mostrar. O primeiro que eu escolhi foi para aplicar um blush cremoso ou um blush líquido antes do blush em pó, pra gente conseguir que o blush dure por mais tempo, que fique no lugar, que fique bem intenso. Outra dica que eu dei, outro truque que eu mostrei, que eu sempre faço, é passar um corretivo abaixo da sobrancelha para ficar com aquela aparência de que a sobrancelha está recém-tirada, fica com aquele aspecto de que está bem limpinho, sabe? Fica bem bonito e dá mais definição pro olhar. E o terceiro truque que eu mostrei é como eu faço para deixar os cílios com a aparência de mais volumoso, utilizando sombra, delineador e lápis preto. Então eu vou deixar para vocês agora, para que vocês possam acompanhar. Eu espero muito, muito que vocês gostem. Depois comenta para me dizer o que vocês acharam e quais são os truques que vocês mais gostam. Então é isso, então acompanha o vídeo. Bom, meninas, então vamos ao primeiro truque. O primeiro truque que eu queria falar pra vocês, que eu uso muito, é passar um blush cremoso ou um blush líquido antes de passar um blush em pó. Eu faço isso quando eu quero que meu blush dure ainda por mais tempo, sabe? Quando eu vou em algum lugar, que eu quero que o blush fique, sabe? Eu gosto de blush mais marcado também. Então tudo depende do dia, onde eu vou e como eu quero pra fazer a combinação de blushes. 2 blushes que eu gosto muito, um é esse da MAC, que é aquele Posei, sabe? Posei, não sei. Aquele que ficou famosinho, que acho que a Paola Oliveira usava na novela, que eu não lembro qual mais, gente, faz tempo. Mas esse aqui é um rosadinho. E outro que eu gosto muito é esse, que é o Pose Tint da Benefit, que é esse aqui. Então são os dois. Eu tenho mais blushes cremosos, então assim, depende muito da cor que eu quero no dia. Então o que eu faço geralmente é aplicar ele, um desses aqui, e aí por cima eu passo um blush em pó pra garantir, pra ele não ficar oleoso, porque eu tenho a pele oleosa, então eu não gosto dessa sensação, e pra garantir que ele vai ficar no lugar por mais tempo, sabe? Então eu vou aplicar pra vocês verem como eu gosto de fazer. Eu vou usar esse aqui. Então eu pego um pouquinho. Eu aplico assim, e aí agora eu passo o blush em pó por cima. Geralmente quando eu passo um blush cremoso assim, ou algum blush líquido, o blush que eu gosto de usar por cima é esse aqui da MAC, que é esse nome aqui, tá vendo? Eu gosto de usar ele porque ele é um blush mate, mais neutro, então ele não vai brigar muito com a cor que tá em cima, sabe? Principalmente se ficar assim um pouco mais marcado, ele não vai deixar ainda mais marcado, sabe? Ele vai fixar no lugar e vai ficar bacana. Essa é a cor dele. Então essa é a minha primeira dica. Então vamos para a segunda agora. A minha segunda dica, essa dica eu peguei no canal, acho que da Mila Makeup, eu vi ela falando uma vez e eu testei e gostei muito, que é pra gente passar um pouquinho de corretivo abaixo. Quando a gente corrige a sobrancelha, a gente pega um pincel e depois de corrigir a gente passa corretivo bem nessa margem da sobrancelha, sabe? Na margem onde a gente corrigiu, que além de deixar a sobrancelha mais definida, ele acaba cobrindo os pelinhos que estão sem retirar, sabe? E dá aquela impressão de que a gente acabou de tirar a sobrancelha, sabe? Então fica assim, esse campo abaixo da sobrancelha fica mais limpo, aí fica com aquele aspecto de sobrancelha recém-tirada. Isso também é um truque que funciona muito, porque nem sempre a gente pode ficar parando, deixando tudo no lugar. Então passando o corretivo embaixo é legal porque
ele esconde um pouco, sabe? Então eu vou aplicar pra vocês verem. Eu geralmente utilizo um corretivo que é da minha cor mesmo, sabe? Da minha cor assim, do que eu uso aqui abaixo. Um corretivo que eu gosto muito de usar é esse aqui, nessa cor aqui, que é NC30. Então eu pego e daí eu passo aqui, ó. Tá vendo? Vê se vocês conseguem ver a diferença de uma sobrancelha para outra. Não dá um aspecto de que tá mais limpo embaixo? Olha só. Então agora o que eu faço é passar aquela sombra iluminadora que eu gosto, ou opaca ou com brilho, mas eu acho que fica bem legal, sabe? Eu acho que dá uma super diferença. Vou passar do outro lado também pra não ficar estranho, né? Olha só como fica bem melhor. Parece que tá super tiradinha a sobrancelha, tá vendo? Então essa é a minha segunda dica, então vamos para a terceira dica. Bom, meninas, então o meu terceiro truque é pra gente tentar deixar os cílios com a aparência de mais volumosos, sabe? Então eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Geralmente o que eu gosto muito de fazer, que eu sinto a diferença, é deixar essa área do cílio mais escura, sabe? Então acho que dá um aspecto, uma aparência de cílio mais volumoso, de que a gente tem mais cílios. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço, pra vocês verem a diferença de um olho pro outro, sabe? A primeira coisa que eu gosto de fazer é passar uma sombra preta bem rente aos cílios mesmo. Eu vou usar essa sombra... Eu vou passar essa sombra preta aqui da Naked, tá vendo? Com esse pincel aqui da Sigma. Então eu vou passar e mostrar pra vocês como eu faço. Então assim, a primeira coisa que eu faço é passar uma sombra. Você vê que já dá uma diferença assim de um olho pro outro, né? Olha. Eu passo sem puxar gatinho nem nada, só respeitando a margem dos cílios mesmo. Agora o que eu gosto de fazer é passar um lápis preto nessa parte de cima dos olhos, sabe? Eu vou dar uma esfumadinha aqui primeiro. Só dando uma varridinha assim pra não ficar tão marcado, tá vendo? Aí agora o que eu gosto de fazer é passar um lápis preto nessa parte de cima do cílio, sabe? Como se fosse na linha d'água superior. Então vamos lá, dá um pouquinho de aflição, mas funciona, tá? Quem não gostar, pula essa parte. Então o que eu faço é geralmente levantar aqui, tá vendo? E aí eu passo o lápis aqui. Assim. Eu passo um lápis bem pretinho pra garantir que vai ficar bem preto mesmo, sabe? Então já dá uma boa diferença. Aí quem gosta pode passar um pouquinho de delineador também nessa margem, sabe? Que a gente fez com a sombra preta. Eu vou passar porque eu gosto muito. Então ficou assim. Agora eu vou passar os cílios pra vocês verem a diferença entre um olho e o outro. Agora eu vou passar a máscara, aliás.
Bom, meninas, então olha a diferença de um olho pro outro. Eu acho que quando a gente faz isso, dá aquela impressão de que os cílios estão mais volumosos, sabe? Não alongados, meus cílios não são longos, mas dá a impressão de que tem mais volume. Deixa eu tentar mostrar. Vocês conseguem ver a diferença de um olho pro outro? Se eu tivesse só com máscara nesse aqui, eu acho que não ia ficar com... Não ia ficar assim, sabe? Com esse aspecto de cílio volumoso. Bom, meninas, então esses são os meus 3 truques de beleza. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora comenta aqui embaixo e me fala quais são os truques que vocês mais utilizam assim. E me conta também se vocês gostaram da minha dica, se vocês já sabiam, se vocês conheciam, o que vocês acharam das dicas que eu dei. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Então se você gostou, por favor, clique em gostei pra mim aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve clicando aqui nesse botãozinho vermelho. Então é isso, meninas. Obrigado por assistir. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!